Você já parou para pensar que o nosso ato de comer é algo que faz parte de um processo muito, mas muito maior que simplesmente saciar a nossa fome? É fato, nós estamos inclusos dentro dos ciclos biogeoquímicos. E esses ciclos que serão estudados hoje aqui no Renologia, eles mostram muito bem como funciona a velha frase do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, fique atento, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like para ajudar esse vídeo a espalhar pelo mundo. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Imagina só aquela cena clássica da natureza. Um antílope bebendo a sua água num laguinho que tem peixes. Em sua volta nós temos mato, graminha, temos árvores, nós temos um céu azul cheio de nuvens. Trivial, bonito, né? Praticamente um documentário do Animal Planet. Deu até vontade de acampar ou então participar do Largados e Pelados do Discovery Channel. Então, só que essa cena ela só acontece porque uma série de reações químicas e uma série de ciclos está acontecendo ao mesmo tempo para garantir que ela possa ocorrer. Esses, que são os ciclos biogeoquímicos, garantem aí uma movimentação de elementos químicos, de substâncias químicas, a ponto da energia poder ser gerada, da gente poder ter oxigênio para respirar, da gente ter a proteção atmosférica e um monte de outras coisas. O primeiro ciclo que nós falaremos é o ciclo da água. Afinal de contas, a água, como nós já vimos, é uma substância inorgânica de extrema importância para nós. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema que eu trouxe para vocês, que representa aí as principais etapas do ciclo da água. Como a gente pode observar, né, as setas 1 e 2 são aquilo que nós chamamos de ciclo curto da água, né? A água evapora dos rios, dos lagos, dos oceanos, vai lá para cima, né, vai para a atmosfera, faz aí a sua condensação, forma as nuvens e, por meio da sua precipitação das chuvas, do granizo, da neve, ela repõe aí os rios, os lagos e os oceanos. Isso é aquilo que praticamente a gente enxerga numa panela de arroz. A gente vai, coloca água para cozinhar o arroz, tampa a panela, a água evapora, porque nós estamos fornecendo o calor que vem do fogão, ela simplesmente encontra uma superfície mais fria na tampa, condensa e quando a gente tira a tampa, ela precipita, né? Ela cai, aquelas gotículas de água caem, tá? Esse é praticamente o ciclo curto da água, tá? Algumas variantes acabam acontecendo. Por exemplo, né, nós temos aí a neve formando geleiras e com o aumento da temperatura atmosférica, essas geleiras elas podem derreter e formar e alimentar rios, lagos e oceanos. Nós temos também os aquíferos e nascentes sendo alimentados pela infiltração desta água que precipitou no solo, mas nós temos aí um ciclo que é o ciclo longo. E esse ciclo ele é bastante interessante porque ele depende de organismos vivos para acontecer. O que aí no nosso esquema está sendo representado pelas setas 4 e 5, certo? O ciclo longo da água ele funciona da seguinte maneira: os seres vivos, por absorção no solo, no caso das raízes das plantas, ou por ingestão, no caso dos animais, ou então na própria alimentação, porque afinal de contas alimentos contêm uma determinada quantidade de água, eles acabam pegando parte desta água do ciclo e devolvem para o ambiente pela respiração, pela transpiração ou pelos seus excretas, tanto as fezes quanto a urina. E aí, uma vez que isso é devolvido para o ambiente, essa água que está lá presente, ela evapora e aí sim ela ganha novamente as nuvens. Aí você pensa, peraí, Thiago, parte da água da chuva que eu uso, que eu tomo, tem água de xixi? É claro que tem água de xixi. Não seja tão inocente achando que a chuva é só da aguinha do rio, do mar. Mas é claro que o que está evaporando é a água,
tá? Então não fica achando que você vai ter que tomar 30 banhos depois de ter tomado uma garoa, de se expor na chuva, achando que você deu um mergulho no rio Tietê, porque você não deu. Na verdade, você só pegou uma chuva, tudo bem? Então, ciclo curto da água é aquele que a gente tem a água evaporando das suas fontes, né? Rios, oceanos, lagos e por aí vai, né? Condensa lá em cima, forma nuvem, precipita e realimenta esses rios, lagos e oceanos. Pode ter aí um intermédio de geleiras, pode ter aí a infiltração para alimentar aquíferos e nascentes, mas esse é o ciclo curto. E o ciclo longo, né, passa pelos seres vivos que vão consumir esta água de alguma maneira e vão eliminá-la no ambiente, seja pela respiração, pela transpiração ou pelos excrementos, tá? Esse é o nosso ciclo da água. Não dá para a gente falar dos próximos ciclos sem antes a gente fazer uma pausa e falar de um processo que é fundamental para a manutenção da vida no planeta, que é o processo da fotossíntese, que afinal de contas não só une o ciclo do oxigênio e do carbono, que são os dois ciclos próximos que a gente vai falar, como também tem uma participação no ciclo da água. Então, muita atenção para o processo de fotossíntese. Quando nós falamos de bactérias, nós falamos da quimiossíntese e falamos da fotossíntese, que são reações, né, são vias metabólicas realizadas por organismos autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento. No caso da fotossíntese, nós tínhamos lá essa reação resumindo toda a via metabólica. Então, nós tínhamos 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água induzidas pela luz, formando glicose e oxigênio. Bem, como que isso funciona na prática, tá? Isso não acontece livremente, né? A luz bateu na água e no oxigênio e tudo aconteceu. Nós temos nas plantas e nas algas uma organela citoplasmática chamada cloroplasto, e essa organela citoplasmática é a responsável por fazer o processo de fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha em como ela fica estruturada. Como a gente pode observar, o cloroplasto ele tem uma membrana externa e uma membrana interna, e no seu interior nós temos aí as tilacoides, né, que são como se fossem pequenas moedinhas, que se comunicam, né, comunicam entre si e ficam empilhadas numa estrutura que nós chamamos de grânum. Tá? Como que vai acontecer dentro desta estrutura, né, do cloroplasto a fotossíntese? Bem, ela vai acontecer em 2 fases. A primeira delas ocorre na membrana tilacoide, e essa sim passa pelo processo de indução da luz do sol, certo? Essa fase nós chamamos de fotoquímica ou fase do claro. Como é? Bem, para isso, a luz, né, bate na membrana tilacoide, e no momento em que ela bate na membrana, ela ativa a clorofila, e a clorofila vai então quebrar moléculas de água. Como assim quebrar moléculas de água? Separar o hidrogênio do oxigênio. O oxigênio, né, o futuro dele, fica bem simples da gente ver, né, da gente entender como ele vai acontecer, certo? Oxigênio, a gente pensa, né, vai juntar com outro oxigênio, formar o oxigênio molecular, o famoso O2, e vai ser liberado para a atmosfera. Já o hidrogênio, ele nos traz um problema. Por quê? Porque o hidrogênio, como a gente já viu, tanto nas funções orgânicas quanto nas funções inorgânicas, ele faz com que o meio fique ácido. E a gente não pode deixar o pH baixar desse jeito, porque isso vai atrapalhar praticamente todo o funcionamento celular. Então, ele precisa ser neutralizado. Como que isso acontece? Tá? A coenzima NADP vai sequestrar íons hidrogênios.
cada NADP sequestra 2 íons hidrogênio, formando uma NADPH2 ou uma NADPH mais H+. Tá? Você pode encontrar essas duas maneiras sendo descritas na literatura biológica, certo? Bem, o fato é que essa NADP, como a gente está observando aí, ela vai simplesmente sequestrar o hidrogênio, anulando a sua ação em reduzir o pH e deixar o meio ácido. O problema reside na ideia de que eu não tenho um número infinito de NADPs para ficar neutralizando os hidrogênios. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar cabo desses hidrogênios de alguma maneira para que eu libere esta NADP para neutralizar mais íons que são formados pela indução da luz do Sol na clorofila. Porque, afinal de contas, o Sol não vai parar de bater na planta só porque eu saturei a todas as NADP que eu tenho na célula. E é aí que entra a importância da fase escura. Prestem muita atenção. Essas NADP vão liberar numa via metabólica da fase escura, que é a fase química, essa via chama ciclo de Calvin, tá? Ela vai liberar, né, esse hidrogênio junto com a ação de moléculas de dióxido de carbono que vão ser incorporadas nesta via metabólica. E através dessa mistura dos íons hidrogênio com os gás carbônicos, nós vamos criar radicais CH2O, que, claro, eu vou utilizar cada radical desse como uma peça de encaixe. Quando eu tiver 6 desses radicais, eu vou ter a famosa C6H12O6, vulgo glicose. E aí as NADP estão mais uma vez liberadas para voltar para a fase fotoquímica e simplesmente neutralizar mais hidrogênios. Olha só que coisa interessante. Então o mecanismo ele funciona de uma maneira muito sincronizada. Libero o hidrogênio na fase química, na fase fotoquímica, neutralizo ele com a NADP, libero ele na fase química, na fase escura, misturo ele com gás carbônico para formar glicose, liberando a NADP para ele pegar mais hidrogênio na fase fotoquímica, na fase clara, tá? Para quem conhece um pouco as vias metabólicas, o que nós temos aqui no ciclo de Calvin é praticamente o inverso daquilo que nós temos no ciclo de Krebs, que acontece nas mitocôndrias, nas nossas células. Né? Lá a gente libera gás carbônico, libera gás carbônico e libera hidrogênio, que depois vai ser usado na fosforilação oxidativa. Aqui não, né? A gente simplesmente trabalha o processo inverso da fosforilação oxidativa quando a gente tem a fase química, a fotoquímica, a fase clara, e a gente trabalha o inverso do ciclo de Krebs, fazendo o ciclo de Calvin, fazendo a união, a incorporação do gás carbônico em moléculas orgânicas. Tudo bem? Bem, essa é a fotossíntese, que mistura aí tanto o ciclo da água, já que ela precisa da água para poder fazer a fase clara, e mistura também o ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Agora sim a gente pode falar sobre esses ciclos. O ciclo do carbono ele fica muito fácil de ser visualizado no momento que a gente conhece a reação da fotossíntese, certo? Bem, a gente tem uma produção de gás carbônico que vem da respiração dos seres vivos. Esse gás carbônico ele é eliminado na atmosfera pelo processo de respiração. Ele também é incorporado, né? Ele é absorvido pelas plantas e pelas algas. E aí, uma vez que ele é absorvido, ele entra no processo da fotossíntese para formar a famosa glicose. Uma vez que a glicose é formada, ela entra no processo de alimentação dos seres vivos, vai ser quebrada na presença de oxigênio e vai formar gás carbônico e água. E aí a gente tem exatamente essa volta que na figurinha
clássica do momento natural está demarcada pelas setas vermelhas, certo? Bem, a gente só consegue cumprir o ciclo do gás do carbono, ou seja, quebrar a glicose para a formação do gás carbônico, se nós tivermos aí a presença do oxigênio. Então, o oxigênio, o ciclo do oxigênio, ele acaba entrando aí junto com o ciclo do carbono nesse processo de alimentação e de respiração dos seres vivos. O oxigênio, ele é liberado na fase clara da fotossíntese, quando a gente tem a quebra das moléculas de água, ele ganha a atmosfera, entra, é absorvido pelos organismos pelo processo de respiração, e aí, nesse processo de respiração, ele acaba atuando na quebra da glicose e formando aí água que entra no ciclo da água, certo? Então fica muito claro a gente observar esses dois processos. Porém, o ciclo do oxigênio tem um outro processo que é fundamental para a manutenção da vida no planeta, que é a formação do ozônio. Tá? Como que funciona isso? O ozônio é um gás que ele tende a ganhar uma altura bastante significativa na nossa atmosfera, localizando praticamente na estratosfera e formando aí a famosa camada de ozônio. Qual que é a vantagem da camada de ozônio? Ela filtra determinados raios ultravioleta que atingem o nosso planeta, principalmente os raios UVB e UVC, que são extremamente perigosos para a manutenção da vida. A gente não conseguiria ter todo o aspecto de vida que nós temos se nós tivéssemos a incidência direta na nossa troposfera, na nossa biosfera, dos raios UVB e UVC. Então, esse processo, ele é um processo que praticamente ele é autogerido. Como assim? Tá? Os raios ultravioleta que conseguem passar pela camada de ozônio, eles são absorvidos pelas moléculas de oxigênio aqui no nível da troposfera, aqui no nosso na região da atmosfera que nós vivemos, e essa absorção força que o oxigênio entre numa reação química e forme o O3. O O2 vai virar o O3. O O3 automaticamente ele sobe para a estratosfera, formando aí a camada de ozônio. Quando ele está como ozônio lá em cima, ele absorve os raios UVB e UVC. E aí ele evita que esses raios atinjam a superfície do planeta. Só que ao mesmo tempo isso gera uma reação química e o O3 volta a ser O2. Então ele faz exatamente esse ciclo. Os raios que passam transformam o O2 em O3, e aí os raios que não passam transformam o O3 em O2. E ele faz exatamente esse processo de subir e descer o tempo inteiro. Qual é o grande problema que nós temos em relação a isso? É o problema do buraco na camada de ozônio. Nós temos um gás, que é o clorofluorcarbono, que ele quebra o ozônio lá em cima na estratosfera, fazendo que nós tenhamos uma concentração de ozônio menor na camada de ozônio. E isso isso permite que os raios UVB e os raios UVC ultrapassem e ganhem a atmosfera terrestre. Então, atinjam aqui a crosta terrestre. E aí, todos os problemas podem ser encontrados, Tanto a queimar plantas, e incapacitá-las a fazer o processo de fotossíntese, como ter aqueles processos nocivos na nossa pele, por exemplo, causando aí um câncer de pele. Um outro problema que nós temos, que também é vinculado a este ciclo, que é o ciclo do carbono, no caso, é o problema do aquecimento global, que é uma potencialização de um processo natural, que é o processo do efeito estufa. Para a gente entender melhor o efeito estufa, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. O que a gente pode observar na imagem é que a radiação solar ela tende a ser refletida pela crosta terrestre e aí voltar para o espaço. Claro que se ela voltar para o espaço, a energia contida nela vai embora junto e a gente precisa desse calor.
A gente precisa do calor que a radiação solar traz, tá? Feito assim, né, sabendo disso, o que nós vamos enxergar? Nós vamos observar que no momento em que essa radiação solar ela reflete na crosta terrestre, que ela volta para o espaço, parte desse calor fica retido pelos gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o gás metano. Isso faz com que a temperatura da Terra gire aí em torno de 15, 16 graus numa escala normativa. Se a gente tivesse isso indo embora, a gente teria temperaturas abaixo de zero e com certeza estaríamos numa eterna era glacial, certo? E eu acho que aqui ninguém tem dom para ser a preguiça da era do gelo, ou o mamute, ou o tigre dente de sabre, os personagens que estão lá no filme, certo? Bem, então a gente evita essa eterna era glacial com o efeito estufa. O que é o aquecimento global? Bem, desde a Revolução Industrial, nós começamos a queimar uma grande quantidade de combustíveis fósseis, não só o petróleo, como também o carvão. Tá? A natureza demorou milhões e milhões de anos para enterrar todo o carbono que estava em excesso nela, e aí o ser humano, em 200, 300 anos, resolve desenterrar tudo e botar tudo para rodar de novo. Tá? E esse aumento de gás carbônico e também de gás metano, que vem derivado aí da decomposição do lixo, tá? Esse aumento de gás carbônico e de gás metano faz com que mais calor que fique retido na nossa atmosfera, aumentando consequentemente a temperatura do planeta. E aí é óbvio que o aquecimento global traz uma série de consequências, e a consequência mais direta é o derretimento das geleiras, aumentando o nível dos oceanos. Então, as previsões de cientistas é que o que nós conhecemos como praia hoje, em alguns anos, talvez não seja mais praia. Na verdade, talvez não seja nem mais acessível. Tá? Então, o aquecimento global, ele faz isso, ele também altera aí os ciclos da água, ele altera aí a questão dos ciclos das chuvas, né? As estações chuvosas, as estações secas. Por quê? Porque tudo depende de uma temperatura equilibrada e nós estamos tirando este equilíbrio do planeta. Tá? Então, é importante a gente compreender esse processo do aquecimento global, que nada mais, nada menos que é o efeito estufa, que é natural, que é um processo que garante a vida no planeta, né, potencializado, aumentando ainda mais a temperatura do planeta Terra. Certo? Nosso último ciclo biogeoquímico é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, que é o último dos ciclos biogeoquímicos, ele tem aí 4 etapas. Ele pode acontecer em 4 etapas. A primeira dessas etapas é a fixação, que vai pegar, vai retirar o nitrogênio molecular, o N2, da atmosfera pela ação de bactérias e vai unir esse nitrogênio com íons hidrogênio, formando amônia. Tá? Paralelamente a isso, formando amônia também, nós temos a etapa de amonificação. Essa etapa, a etapa de amonificação, ela vem pela ação dos organismos decompositores, fungos e bactérias principalmente, que vão degradar, né, a matéria orgânica presente no ambiente. Seja ela uma matéria orgânica que foi excretada, né, por fezes e urina, seja ela uma matéria orgânica vinda de organismos em decomposição, ou seja, organismos que chegaram ao fim da sua vida e estão lá decompondo no solo, certo? Então, desse processo, eu também vou produzir amônia. Uma vez que eu tenho essa amônia produzida, eu vou entrar para o processo de nitrificação. Eu vou transformar essa amônia em compostos nitritos, tá? Principalmente aí o nitrito de sódio, tá? E depois que eu transformo esse processo, né, depois que eu transformo em nitrito, eu vou transformar esses sais em sais nitratos. Vou transformar
o nitrito em nitrato. No momento que eu tenho a formação de nitrato, eu tenho um monte de coisas que podem acontecer. A primeira delas é a absorção pelas raízes das plantas, para que essas raízes possam fazer suas proteínas, seus aminoácidos e aí criar as suas macromoléculas, o que é fundamental para nós, inclusive, porque daí também nós podemos retirar, né? As plantas são uma das fontes de aminoácidos que nós temos na nossa alimentação e aí formar as nossas próprias proteínas. O resto eu posso transformar no processo de desnitrificação, que vai fazer o quê? Pela ação de bactérias, mais uma vez, vai na verdade, converter aqueles nitratos em nitrogênio molecular e vai repor o gás, então, da atmosfera. Então, como a gente pode observar aí na imagem, né, eu tenho a amônia sendo formada, tanto pela fixação do nitrogênio atmosférico, ou pela decomposição de matéria orgânica. Essa amônia vai virar nitrito, os nitritos vão virar nitratos, que podem ser absorvidos pelas plantas ou passar pelo processo de desnitrificação e voltar então para a atmosfera terrestre, tá? Bem, uma coisa que a gente pode ver é como os ciclos biogeoquímicos conseguem se conectar, né, formando um grande processo único para a manutenção da vida no planeta. Eu vou pegar aqui o exemplo do crescimento de uma árvore. Vejam só, a gente tem lá a infiltração da água e dos nutrientes no solo, a raiz absorvendo esta água e esses nutrientes e, através da reorganização dessa matéria, ela consegue formar folhas novas que vão, obviamente, fazer mais fotossíntese, produzir mais oxigênio e tudo mais. Uma vez que essas folhas caem, elas voltam a ser decompostas em nutrientes e água que vão de novo infiltrar no solo e fazer absorção pela raiz da planta. Uma coisa interessante é que, paralelamente a isso, eu tenho nessas folhas novas o processo de transpiração, que vai fazer com que esta água evapore, forme as nuvens e pela chuva caia novamente no solo para que eu possa fazer a infiltração. Então percebam que esse ciclo, né, que os 4 ciclos biogeoquímicos, os 4 ciclos são fechados entre si e eles se comunicam, um depende do outro. Por isso que eu sempre digo, e eu falei isso no vídeo introdutório do canal, que a palavra-chave para biologia é a palavra equilíbrio. E quando a gente opta por sair deste equilíbrio, a gente tem que optar por pagar as consequências naturais. E nós estamos pagando. Isso a gente não tem nem como negar. Eu sei que existem aqueles negacionistas, né, principalmente do aquecimento global, mas isso fica difícil cada vez mais de negar, vendo todos os processos naturais e principalmente os desastres naturais que nós estamos observando nos últimos anos. Tudo bem? Bem, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, certo? Não esqueçam de anotar tudo, sigam também o Renologia no Instagram, que todas as imagens que eu disponibilizo aqui, que eu faço para utilizar e ilustrar os vídeos, também são disponibilizadas lá, para que você possa estudar também, sempre com um resuminho bem fácil, para que você possa fazer as ligações necessárias. Tudo bem? Até a próxima, um grande beijo a todos!